Desde que a humanidade começou a observar o céu, a Lua esteve lá, silenciosa, com seu brilho constante e sua face sempre igual. Mas há algo nessa familiaridade que poucos percebem. Sempre vemos o mesmo lado da Lua, sempre. E isso não é acaso. É resultado de um fenômeno chamado rotação síncrona. A Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para orbitar a Terra. Isso faz com que o outro lado, o chamado lado oculto da Lua, permaneça permanentemente virado para o espaço profundo. Nenhum ser humano, em toda a história, jamais viu esse lado a olho nu. Nem Galileu, nem Newton, nem os primeiros astronautas. Por milênios, o lado oculto da Lua foi um mistério absoluto, uma face silenciosa, invisível, que despertava especulações, medos e teorias. Foi apenas em 1959 que a União Soviética conseguiu, pela primeira vez, fotografar esse lado com a sonda Luna 3. As imagens, em preto e branco, revelaram algo perturbador. O lado oculto da Lua é completamente diferente do lado visível. Enquanto o lado que vemos da Terra possui vastas planícies suaves e regiões chamadas de mares, o lado oculto é repleto de crateras profundas, elevações abruptas e uma superfície marcada como se tivesse sido bombardeada por milênios. Como se carregasse cicatrizes de algo que não conhecemos. Durante décadas, o máximo que conseguimos foram fotos. Nenhuma missão havia pousado lá. Nenhuma sonda havia explorado diretamente esse território lunar inexplorado. Até que em janeiro de 2019, a China fez história. A missão Chang'e 4 tornou-se o primeiro pouso controlado no lado oculto da Lua, dentro da cratera Von Karman, uma das regiões mais antigas e misteriosas do Sistema Solar. Era a primeira vez que a humanidade tocava a superfície do lado que nunca vemos. A sonda carregava um módulo estacionário e um pequeno rover chamado Yutu-2. E logo nas primeiras imagens captadas, algo chamou a atenção. O solo parecia diferente. Os cientistas detectaram formações rochosas irregulares, composições minerais inesperadas e, segundo relatórios iniciais, uma substância com brilho incomum, descrita como semelhante a gel metálico. O relatório oficial usou uma linguagem vaga, material brilhante, reflexivo, de textura incomum. Nada foi explicado com clareza. Imagens foram divulgadas em baixa resolução. Dados foram filtrados. Mas quem acompanha de perto sabe, quando uma missão começa a esconder imagens, é porque encontrou algo que não esperava. E aqui começam as perguntas. O que exatamente a China encontrou no lado oculto da Lua? Por que algumas amostras não foram divulgadas? E por que, depois da missão Chang'e 4, o silêncio foi mais profundo do que antes? O lado oculto da Lua sempre foi território de especulação. Mas agora temos dados, imagens e pistas de que há mais ali do que poeira lunar. Na próxima parte, vamos descobrir o que os sensores da missão revelaram, quais foram as substâncias detectadas, os sinais de rádio que surpreenderam os cientistas e as teorias mais intrigantes sobre o que pode estar escondido sob a superfície. Se você achava que a Lua era só uma pedra solitária no espaço, prepare-se para mudar de ideia. A missão chinesa Chang'e 4 não apenas tocou o solo do lado oculto da Lua, ela abriu uma porta para algo que ninguém esperava. E quanto mais os dados foram chegando à Terra, mais perguntas surgiram. Se você está curtindo esse mergulho nos mistérios lunares, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui no Ponto Curioso, os fatos mais estranhos da ciência e da história ganham vida. E se quiser ir além, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história, no link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Você ainda leva 2 bônus exclusivos com temas que o YouTube jamais mostraria. Agora, prepare-se para o que a missão Chang'e 4 encontrou.
o solo da cratera von Karman surpreendeu imediatamente. Entre as primeiras imagens analisadas, os cientistas identificaram uma substância que foi descrita oficialmente como material semelhante a gel com brilho metálico. Mas o relatório foi vago. Não disseram sua composição. Não mostraram imagens claras. Só sabemos que o material tinha alto reflexo e uma textura completamente fora do padrão esperado para a superfície lunar. Especialistas especularam que poderia ser vidro formado por impacto de meteoritos, mas a reflexão incomum e a viscosidade descrita desafiam essa hipótese. Até hoje, não há consenso sobre o que era, e isso foi só o começo. O espectrômetro da missão detectou elementos raros e em concentrações inesperadas, como tório, um elemento radioativo, e ilmenita, rica em titânio, e traços de olivina, um mineral profundo geralmente associado ao manto lunar. Essas descobertas indicam que o impacto que formou a cratera pode ter exposto camadas internas da Lua, mas a quantidade e o padrão desses minerais levantaram suspeitas. Alguns acreditam que esses depósitos podem ter sido deslocados artificialmente no passado remoto. Em outras palavras, alguém pode ter mexido nessa região antes. E então veio o dado mais perturbador de todos. O lado oculto da Lua é naturalmente protegido das transmissões de rádio da Terra. Ele vive num silêncio absoluto, perfeito para captar sinais do espaço profundo. Por isso, a missão levava um experimento de rádio em frequência ultrabaixa. Mas em vez de captar apenas o ruído do universo, os sensores detectaram sinais irregulares e intermitentes que não vinham do espaço, e sim da própria Lua. Fontes dentro da CNSA, a Agência Espacial Chinesa, sugeriram que os padrões não se encaixavam em nenhum fenômeno natural conhecido. As emissões não eram estáticas, nem explosões solares, nem ecos de radiação cósmica. Eram pulsos organizados, curtos e localizados, como se algo, abaixo da superfície, estivesse emitindo esses sinais. E logo depois disso, o rover Yutu-2 foi redirecionado. A missão mudou de rota. As imagens passaram a ser divulgadas com menor frequência. E algumas áreas que o rover deveria explorar foram subitamente classificadas como inacessíveis. Coincidência? Ou algo estava sendo deliberadamente ocultado? A partir daí, começaram as especulações. Seria o lado oculto da Lua apenas uma região geologicamente estranha? Ou haveria algo enterrado ali? Estruturas antigas, tecnologia perdida, uma base secreta? Ou quem sabe, algo que não foi feito pela humanidade? A resposta ainda não veio, mas a próxima parte vai explorar as teorias mais ousadas. Aquelas que ligam formações geométricas ocultas, sinais de origem desconhecida e relatos de astronautas que afirmaram sentir que estavam sendo observados. Porque quanto mais você olha para o lado escuro da Lua, mais ela parece esconder algo. Se você está gostando desse mergulho no lado oculto da Lua, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai fundo nos mistérios que ninguém tem coragem de contar. E se quiser explorar ainda mais, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história, disponível no link fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. Você ainda recebe 2 bônus secretos com conteúdos que vão te deixar arrepiado. Agora, vamos ao que realmente intriga os pesquisadores. O que está escondido no lado escuro da Lua? A teoria mais debatida é a de que estruturas artificiais podem estar enterradas sob a superfície da cratera von Karman. Antes mesmo da Chang'e 4 pousar, imagens de radar orbital já haviam detectado formações retilíneas incomuns na região, com ângulos exatos, simetria incomum e profundidade semelhante à de túneis ou compartimentos artificiais soterrados. A própria NASA
nas décadas de 60 e 70, identificou anomalias gravitacionais naquela região, zonas onde a gravidade local não se comporta como o esperado, como se houvesse grandes bolsões ocos ou materiais de densidade incomum sob a superfície. Mas nada disso foi investigado a fundo. Porque uma segunda teoria diz que, durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética cogitaram estabelecer postos de observação no lado oculto da Lua. Documentos desclassificados mostram que havia planos para construir instalações secretas na Lua, justamente naquela face, longe dos olhos da Terra. Se alguma dessas missões foi realizada de forma não oficial, é impossível saber, mas há testemunhos de ex-militares e engenheiros espaciais que afirmam que parte das missões Apollo pode ter incluído o mapeamento ou o monitoramento de estruturas não naturais naquela região. E existem relatos antigos que somam ainda mais mistério. Vários astronautas das missões Apollo relataram experiências estranhas enquanto orbitavam a Lua. Um dos mais comentados foi o do astronauta Al Worden, que disse em uma entrevista que sentiu, ao passar pelo lado oculto, que algo o observava. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, mencionou ter visto uma luz se movendo ao longo da superfície lunar, sem explicação. E Eugene Cernan, o último homem na Lua, afirmou antes de morrer: "Nós fomos muito além do que está nos relatórios públicos." O que essas frases significam? Ninguém sabe ao certo, mas somadas ao silêncio em torno da Chang'e 4, criam uma atmosfera de dúvida permanente. A terceira teoria, e talvez a mais ousada, sugere que o lado oculto da Lua guarda resquícios de uma civilização anterior à nossa. Isso mesmo. Alguns estudiosos alternativos acreditam que, num passado remoto, a Lua pode ter servido como base para a observação da Terra, por outra forma de vida. Uma civilização avançada que já não está mais aqui. Ou talvez que ainda esteja observando em silêncio. Tudo isso parece absurdo? Talvez, mas a verdade é que o lado oculto da Lua continua sendo um dos lugares menos explorados do sistema solar. E tudo o que sabemos até agora, os sinais estranhos, os minerais anômalos, as estruturas simétricas e o silêncio das agências espaciais, aponta para uma única certeza: tem algo lá. E ninguém está pronto para dizer o que é. Se você ficou até aqui, é porque também sente que algumas perguntas não têm resposta fácil. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama mistérios reais e não se esqueça de baixar nosso e-book com os 2 bônus exclusivos. Porque talvez a verdade não esteja lá fora. Talvez ela esteja do outro lado da Lua.